Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo. Eu tenho certeza que hoje você e toda a sua casa vai ser abençoada com essa palavra. Já vai se inscrevendo? GDA Guerreiros Aliança, deixando aquele seu like e o seu comentário e compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que famílias sejam impactadas através da palavra de Deus. E hoje, se eu fosse você, eu tomava papel e caneta, porque eu vou entregar coisas aqui preciosas. E o tema dessa noite é riqueza celestial. A palavra está lá em Mateus capítulo 10, verso 8. Já quero aqui deixar uma pergunta. Você sabe qual é a maior riqueza que existe? Alguém sabe qual é a maior riqueza que existe? Você sabe qual é a maior riqueza que existe? Vai pensando aí. Vamos ver se algum filho meu que chuta, um universitário. Alguém falou paz de espírito. Alguém mais arrisca aqui? É a maior riqueza. Qual é a maior riqueza? Presença? O que é? Mateus 10, verso 8 diz: curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Amém? Então nós vemos muitos preletores, pastores pregando isso referente a dinheiro, sobre pregação, dinheiro. E aí, cobra para pregar, não cobra para pregar, é certo, não é? Eu não vou entrar nesse debate, até porque não vai gerar nada de edificação para mim e para a sua vida. Geralmente eu não entro em debates e muito menos eu fico, como que eu posso dizer, abismado com alguma coisa que aparece na internet ou alguma blasfêmia que alguém fale. Eu simplesmente corto e continuo seguindo o meu caminho. Mas a palavra vem dizer aquilo que Jesus havia instruído os seus apóstolos, os seus 12, que ele enviou dizendo: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. O que aqui é de graça? O que aqui é de graça? O que era para dar de graça? Porque eles receberam de graça, e graça eles tinham que dar, compartilhar. O que será que é isso? No verso 1, a palavra diz assim, Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Fala poder. Para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então Jesus deu para os discípulos o quê? Poder. Agora, a multidão não recebia poder? Recebia. Todas as vezes que um doente era curado, um endemoniado era liberto, eles recebiam poder. Eles recebiam poder. Porque se eles não tivessem o poder, porque o poder é a manifestação da glória. Se a manifestação da glória, o poder, não viesse sobre essas pessoas elas não eram curadas, tocadas, libertas. Então eles recebiam. Mas a diferença aqui para os discípulos, para as demais pessoas, é que para os discípulos Jesus deu poder. As pessoas recebiam,
mas para os discípulos ele deu. Não é a mesma coisa? Não. Para os discípulos ele outorgou, ele concedeu, dizendo: vocês podem fazer a mesma coisa que eu. Os outros só recebiam. Agora, você quer ser alguém que recebe ou alguém que carrega? Porque se você for só o que recebe, você pode só receber e ir embora. Carregar, você pode fazer o mesmo que ele faz. Mas talvez você fale: mas eu não tenho um chamado para ser pregador, para ser profeta, um evangelista. Eu só quero viver a minha vida normal. Só que olha para mim, quando você esbarra em Jesus, a sua vida não é mais normal. E para que a sua vida seja normal, como você quer que seja, antes de conhecer Jesus, você precisa rejeitar Jesus. Dizer: eu não te quero mais na minha vida. Por quê? Porque quando você coloca o dedo na tomada e o pé na água, você toma um choque muito feio. Eu me lembro quando eu era criança, uma vez eu estava brincando com os meus primos, eu coloquei a mão na tomada, no fio desencapado e o pé na água, o choque passou por mim assim, ó, zoom. Eu falei: meu Deus, na verdade deu um grito, né? Mas passou, porque era um condutor, né? Nós somos os condutores elétricos. E passou, eu podia, sei lá, ter morrido, dependendo da voltagem, não é assim? Naquele momento eu recebi um choque, mas aquilo não ficou em mim. Agora, qual que é a dificuldade de manter, de ficar em você, aquilo que você recebeu, e você fala: não quero só receber, eu quero carregar comigo? Muitas pessoas têm me perguntado isso. Pensa que eu passei a semana inteira falando para comerciante, mecânico, para todas as pessoas que você imagina, de diferentes tipos de pessoas me perguntando acerca do reino: como que eu faço para manter, como que eu faço para ter. Porque talvez a pessoa, ela é uma pessoa comum, assim, eu digo, trabalha secularmente, mas ela quer carregar também a presença. Como manter isso? Eu não quero só receber, eu quero carregar. Veja bem, se você não quer carregar, então é preferível que você rejeite. Mas se você for carregar, você precisa continuamente ficar com a mão na tomada, no fio desencapado, tomando choque. O choque, ele vai tirar a sua estabilidade e vai te colocar numa zona de desconforto, para que futuramente você entre numa zona de conforto. Muitas pessoas falam que você tem que sair da zona de conforto para ir para a zona de desconforto, mas essa zona de desconforto, Deus, ele quer gerar em você futuramente uma zona de conforto. Deus não quer que você fique no desconforto para o resto da vida. Não é esse plano que ele tem para você. Então ele está falando: o que eu dei para vocês foi de graça, e é isso que vocês têm que dar, para aqueles que querem receber e para aqueles que querem carregar. Fala: poder é de graça. Então qual é a coisa mais valiosa do mundo? Qual é a riqueza celestial? Qual é a maior riqueza do mundo? O outro falou poder agora. Já deu um nó na cabeça do povo aqui, ó. Paz, poder, presença. Qual é a maior riqueza do mundo? Jesus é a maior riqueza do mundo? Sem dúvida, ele é uma riqueza. Não é uma riqueza propriamente dita, né? Ele é tudo. Qual é a maior riqueza do mundo? Riqueza celestial. Será que o tema riqueza celestial, riqueza do mundo? A maior riqueza? A maior riqueza. Riqueza celestial. Eu vou mudar o tema, vai colocar a maior riqueza.
A maior riqueza. Pronto. Qual é a maior riqueza? Então fala, poder é de graça. Então o que os discípulos receberam? Poder. Eles podiam carregar esse poder. Mas como eles podiam carregar? Eles receberam de graça. Receber, todo mundo recebe. Mas como que você mantém? Porque Jesus deu. Como que você mantém? Através da maior riqueza. Qual é a maior riqueza? Eu vou te dizer. A maior riqueza do mundo é o conhecimento. Conhecimento. Anota aí. Agora, quanto vale o conhecimento? Se eu falasse para vocês o seguinte, para quem gosta de jogar na Mega Sena, se eu falasse para vocês que amanhã a Mega Sena está acumulada em 20 milhões de reais, e eu tenho os números para você fazer a sua aposta, e você fazer a aposta certa, eu vou te dar 100% de certeza, para você fazer essa aposta, e você vai ganhar 20 milhões de reais. O quanto você estaria disposto a dar para receber esses 20 milhões, tendo a certeza? Não, você não tem o dinheiro. Tem gente que falou metade aqui. Estou replicando porque talvez você não vai ouvir. Mas o quanto você estaria disposto? Sei lá, um jogo da Mega Sena é R$2, R$4, não é isso? 4,50, os mais experientes aqui já sabe quanto que é o negócio. Quanto que você estaria disposto a dar, se eu, em vez de falar, olha, R$2, R$4, é R$1.000, você pagaria? Vamos ser sinceros, você pagaria? Num papelzinho? Se eu desse 100% de certeza que você vai ganhar 20 milhões. Pagaria. Você não pagaria? Eu pagaria. O outro não pagaria? Obrigado, eu vou ficar com os 20 milhões. E eu pagaria. Ok. Alguém ia questionar. Mas vamos supor que fosse um cara multimilionário. E apareceu, ele quer presentear você. Vamos viajar um pouco aqui. Se eu te desse 100% de certeza que aquilo ia mudar a sua vida, o quanto você pagaria? Com R$1.000 você pagaria? Para ganhar 20 milhões? Vale a pena? Vale muito a pena. Ou sei lá, beleza, vamos trocar os valores aqui. Se fosse a cura de um filho seu, quanto você pagaria? Não tem preço. Ok. Então se eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho uma palavra 100% de certeza que pode mudar a sua vida, quanto você pagaria? Então quando eu negocio com Deus, eu estou dizendo para Deus o seguinte, a tua palavra não vale tanto assim. Porque eu estou falando de riquezas terrenas, mas quando eu troco, eu barganho com Deus, quando eu não dou tanta atenção para Deus, ou eu falo, depois eu faço, depois eu vejo. Por isso que uma das coisas mais fortes que existe é a oferta. Porque quando eu oferto, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo tanto, mas Deus não precisa do meu dinheiro, não. Mas você está dizendo, através da sua atitude nessa terra, que você valoriza tanto aquilo, que você quer tanto aquilo, que você está disposto a dar tudo o que você tem, para poder receber algo que vai te gerar uma riqueza maior que existe nesse mundo, que é o conhecimento. E a palavra está dizendo o seguinte, o poder eu dei de graça, mas o conhecimento tem preço. Eu vou repetir, o poder é de graça, mas o conhecimento tem preço. E qual foi o preço que os discípulos pagaram?
A renúncia do quê? De tudo. Alguém que está alinhado aqui, hein? A renúncia de tudo. Por quê? Porque quando eles se depararam com Jesus, eles falaram: opa, peraí. Paulo vai dizer: tudo que eu tinha é nada perto dele. Eles descobriram a fonte da riqueza, a maior riqueza, é o tema, a maior riqueza. Você mudou? Não, não fui eu, foi o Espírito Santo. Veio até um louvor agora na minha cabeça aqui. Segura aí, Jesus. Quando eles se depararam com Jesus, eles falaram: nós estamos diante da maior riqueza, porque ele carrega algo que nós sempre buscamos: o conhecimento de como alcançar a morada celestial, como nos conectarmos com Deus. Ok? Mas parece que é tão difícil quando eu vou para Deus, as coisas parecem que pioram, e quando eu estou no mundo, as coisas parecem que florescem. Esse é o questionamento de muitas pessoas. De muitas pessoas, talvez seja o seu. Por quê? Porque quando você está no mundo, o mundo ele pertence ao inimigo. O mundo jaz do maligno. Todas as riquezas desse mundo, apesar de ser de Deus, o inimigo tomou posse depois que o Adão saiu do jardim e entregou a riqueza na mão de Satanás. Adão no jardim tinha tudo, ele era o homem mais rico do mundo, porque toda a terra, toda árvore, todo animal era dele. Mas quando ele decidiu comer o fruto, por um prazer, por um momento, ele trocou toda a riqueza por um desejo para satisfazer o seu ego. E ele entregou a riqueza na mão de Satanás. Então o inimigo passou a dominar o mundo e as riquezas desse mundo. Ok? Ele passou a dominar as riquezas desse mundo. E uma vez que você não conhece Jesus, que você não tem contato com Deus, você então pode usufruir de toda a riqueza. Só que qual que é o problema disso? Você pode ter tudo nessa terra, mas perder a coisa mais preciosa, que é o conhecimento acerca do reino. Por quê? Porque aqui é transitório e lá é eterno. Significa que eu não posso ter dinheiro? Não. Deus ele quer que você seja próspero, sim, e muito próspero, por sinal. Só que quando você entra no reino de Deus, o inimigo identifica em você uma marca e fala: opa, aquele lá é de outro reino. Vou dificultar para ele as coisas, porque a riqueza desse mundo é meu. E aí o que Deus faz? Fica tranquilo, filho, eu vou te entregar toda a riqueza. É assim? Não. Ele esconde. Por quê? Porque ele quer saber se você não vai trocar ele pela riqueza. Ele vai falar: você quer o quê? Você quer a riqueza ou você quer eu? Se depois que ele testar o seu coração e ver que o teu coração é dele, então ele te dá riqueza. Entendeu? Pode ver que todos os homens da Bíblia, antes de ser prósperos, quando conheceram a Deus, passaram pelo quê? Pelo deserto primeiro. José, jogado na cova, traído pelos irmãos, foi preso injustamente, depois ele ficou rico. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, atravessou o deserto, chegou na terra prometida, passou fome, foi para o Egito, ficou rico. Jacó fugiu do seu irmão, saiu de casa brigado com a mãe, com o pai no meio do caminho do deserto. Deus fala com ele, luta com o anjo, muda a promessa, fica rico. Davi foge de Saul, esconde na caverna, está lá no meio do pasto, esquecido pelos pais, é rejeitado, honra os pais, mas é rejeitado, honra os irmãos, mas é rejeitado. Enfrenta, é perseguido, caluniado, se faz de louco na terra de Gade. Aí depois ele fica rico. Então peraí. Eu já sei o que eu vou fazer, eu tive uma ideia. Eu vou ficar rico primeiro,
e depois eu me converto. Dá. Talvez você pensou, já sei, eu vou burlar o sistema, né? O ser humano é ótimo para querer dar um jeito para as coisas, brasileiro principalmente. Já sei, eu vou ficar rico primeiro sem Deus, depois quando eu ficar rico, aí eu vou para Deus. Só que quando você chega com essa riqueza diante dele, ele tira. O problema não é ter dinheiro ou não ter. Eu estou explicando o conceito da dificuldade de prosperar ou não. A palavra em Mateus capítulo 4, você não precisa abrir não, porque eu vou ler bastante. Ajuda eu, Jesus, a conectar aqui, porque está... Verso 8, Mateus 4, verso 8. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Então todos os reinos dessa terra estavam sob o domínio de quem? De Satanás. Aí Jesus fala assim, ordenou Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, ele abriu mão da riqueza deste mundo, e ele falou: não, o meu pai é rico, eu não preciso da riqueza desse mundo. Não significa que você não pode ter riqueza nesse mundo, mas se você quer ser rico com Deus, você precisa passar pelos processos para enfrentar o sistema desse mundo, porque agora você pertence a outro reino. Entende a luta de reinos? Como se fossem palácios. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ageu capítulo 2, verso 8 vai dizer: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim me pertence, afirma Yahvé. Só que quando você vai para Deus, ele esconde o ouro e fala: não vou dar. Aí você fica chorando: me dá, não vou dar. Vai ficar brigando com ele e fala assim: pode chorar aí, só vou dar se você não me trocar. Quantas pessoas recebem milagre e nunca mais volta para a igreja? Ah, Deus me dá um emprego. Deus dá emprego, o cara some. Deus me dá um carro, o cara dá o carro, some. Ah, eu quero dinheiro para comprar algo, para ser resposta, um propósito para Deus. Quando Deus dá, não faz para si próprio. Um dos piores pecados é a idolatria. Deus, ele detesta, ele é ciumento que você troca ele por coisas. Você gostaria de ser trocado por coisas? Você gostaria de ser trocado por coisas? Imagina Deus que é perfeito. Então a maior riqueza é o conhecimento. Em Israel, uma das chaves, em Israel existe uma escola chamada Yeshivá. Yeshivá é uma escola onde os rabinos ensinam os seus discípulos, que eles têm como pais espirituais, e passam para ele uma tradição, um ensinamento oral. Um ensinamento oral que não está nos livros. O conhecimento é uma das chaves para abrir o céu. Então João vai dizer o seguinte: se você reunir todos os livros do mundo todo, pega todos os livros, não caberia tudo que Jesus ensinou para nós. Tudo que Jesus fez não caberia. Então o que nós temos acesso aqui é uma parte, mas quem te ensina de verdade só pode ser alguém que escreveu isso daqui. E a palavra vai dizer que toda a escritura foi devidamente inspirada por o Espírito Santo. Então só o Espírito Santo vai te ensinar a tradição oral, vai falar com você, e para isso você precisa ter uma conexão refinada para não
ter interferências no mundo espiritual para que ele possa te ensinar. Mas talvez a tua vida é tão corrida, o teu chamado não é esse, para você ter essa conexão o tempo todo. Como que eu faço? Você precisa de uma cobertura espiritual, um pai, um mentor, um mestre que vai sentar e vai te ensinar. Agora, quanto você está disposto a pagar por isso? Então, a maioria das pessoas, elas querem ser beneficiadas, elas querem ter respostas, mas elas não querem pagar o preço. Pagar o preço. Ela reclama de dar dízimo, ela reclama de dar oferta, ela reclama de dar uma primícia. Não vou ficar dando dinheiro para a igreja, eu prefiro ajudar meu irmão. Mas a questão não é negociável, é princípio. Mas é no Antigo Testamento. Então você pega todas as bênçãos do Antigo Testamento também e tira. Fica só com o Novo Testamento. Sabe aquela passagem, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido? Então tira também. Tira. Vou descansar sobre passos verdejantes. Tira. Anda que ande pelo vale da sombra da morte. Tira. Ué. A pessoa, ela quer, por exemplo, vir para a igreja. Ela quer ter água para tomar, ela quer ter luz para enxergar, ela quer que o filho dela seja bem cuidado, mas ela não quer dar o dízimo. Eu não vou ficar dando dinheiro para pastor, mas não é pastor. Você está dando dinheiro para que você mesmo possa plantar aquilo que você vai receber do reino. Mas eu posso receber de graça. Poder sim, conhecimento não. Conhecimento não. E é por isso que no nosso ministério existem princípios a serem seguidos, de acordo com a palavra, para que você possa aprender, sentar para aprender. Por quê? Porque dessa forma você vê quem quer e quem não quer. O quanto você quer? O quanto você está disposto? O quanto vale para você? Não é valor. Entende o que eu estou dizendo? O quanto vale? O quanto está disposto a tirar, a desapegar? Quanto? Quanto? Agora, hoje eu tenho acesso a conhecimentos que eu nunca tive, que Deus tem sentado comigo e fala, abre o caderno aí, eu vou te ensinar. Coisas que eu nunca ouvi na minha vida, coisas que eu sento para ouvir às vezes rabinos falando, pessoas falando que têm às vezes mais conhecimento do que eu, e fala, mas da onde que você tem essa fonte? E aí quando a pessoa vai falar, ou quando eu vou ver, eu vou estudar sobre, Deus já tinha me ensinado sobre aquilo. Ou quando eu recebo um ensinamento do meu pai espiritual, eu só faço a conexão e aquilo transborda de uma maneira poderosa. Muitas coisas eu passei sem que ninguém me ensinasse, só Deus. Então hoje aqueles que estão debaixo dessa cobertura desse ministério, não precisa passar pela mesma coisa, mas o mínimo do preço você tem que pagar. Isso eu não posso fazer por ninguém. Eu não posso fazer por ninguém. O mínimo que a pessoa ela tem que é querer. Agora, se ela não acha que vale, aí... Só que a minha vida fala por mim. A minha casa fala por mim. O meu casamento, os meus filhos falam por mim. Tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós temos ofertado para Deus, hoje eu tenho descoberto aos poucos e está sendo liberado para mim essa riqueza, essa prosperidade. Por quê? Porque Deus ele esconde, ele vai liberando à medida que ele vai testando o seu coração. Toda vez que Deus te pede uma coisa, ele testa o seu coração. E Deus ele foi me pedindo, até que chegou numa hora que ele não me pediu e eu dei. E eu falei, Senhor, agora eu quero dar. Não é mais o Senhor, não precisa falar. O Senhor nem pediu, eu vou dar. E as pessoas me questionaram, mas você está ficando louco.
Quando eu falei de dar o carro, a pessoa falou assim: você está ficando doido, como que vai fazer isso? A sua esposa precisa, os seus filhos precisam. As pessoas chegam para minha esposa e falam assim: mas como é que você faz? Porque você tem criança pequena, vocês não podem ficar sem carro. E o dia que eu vi tanto isso, das pessoas falando, eu fui para dentro da presença, Deus falou assim: toda vez que alguém falar isso para você, fale para eles que você depende da minha presença. E nós entramos num nível totalmente de dependência com Deus, de ficar pedindo para as pessoas: você pode me ajudar? Você pode me levar para outro lugar? Nossa, mas aí não é chato? Não é horrível ficar dependendo das pessoas? Ninguém gosta de depender das pessoas. Só que quando você vai para o reino de Deus, você entra num estilo de vida de total dependência. Porque quando você depende de alguém, você está fazendo com que aquela pessoa também seja edificada pela presença através da sua necessidade. E todas as vezes que Deus coloca um homem de Deus, uma mulher, um profeta de Deus em uma necessidade, Ele está dando a oportunidade para os demais serem edificados, porque aquilo que o outro carrega seja resposta para aquele que precisa. Entende o que eu estou dizendo? Eu ia para uma passagem que Deus mandou eu voltar. É tanta passagem na minha cabeça que eu fico perdido. Tem paciência comigo, calma aí. Isso que eu falei para Jesus ajudar eu, porque a minha cabeça não é boa não. É só Ele para poder trazer essa palavra. Mateus 10, 41 diz assim: quem recebe um profeta por reconhecê-lo como um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, ele chama os profetas de pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então a gente ouve muito um bordão, que as pessoas dizem o seguinte: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Aí as pessoas colocam às vezes num evento, num pregador, uma foto com alguém famoso, recebendo a unção daquela pessoa, e ela escreve assim: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Ela foi num evento, recebeu uma ministração de unção, e ela escreve: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Você atraiu aquela unção? Não, você só recebeu o poder. Ela nem sabe o que ela recebeu. Ela não respeita, porque para você respeitar a unção e receber a unção que o profeta carrega, você tem que executar a mesma coisa que o profeta faz. Então você nunca vai receber uma casa de Deus se você não ofertar uma casa para Deus. Você nunca vai receber um carro de Deus se você não ofertar um carro para Deus. Você nunca vai receber uma aliança de Deus se você não ofertar uma aliança para Deus. Eu ia em cada ministração, eles falavam isso, e eu não entendia isso, porque os meus ouvidos estavam fechados. Você viu na outra pregação que eu falei sobre minha aliança? Por que eu recebi aliança? Porque nós demos a nossa aliança, então veio a aliança, em abundância. Quando eu dei os meus sapatos, não sei se você viu uma pregação, meu sonho era ter um sapato que brilha. Aí eu fui numa ministração, o pastor deu um sapato que brilha. No outro culto alguém caiu descalço na minha frente, eu peguei e dei um sapato que brilha e fui embora descalço. Sabe o que aconteceu? Na outra semana alguém chegou para mim e me deu 5 pares de sapatos novos. Aí eu fui e ofertei 4 e fiquei com 1. Porque eu não preciso de 4 pés, eu só tenho 2, né? Eu não preciso de 5 pares de sapato. Então você nunca vai receber aquilo que você não dá. Você nunca vai receber de Deus aquilo que você não dá. Você quer receber tudo de Deus? Você tem que dar tudo para Deus. E tudo primeiro começa aqui, Só que quando você não consegue dar tudo, e você está se aproximando de Jesus,
Você está querendo, ele está te chamando para o fundo, e você não consegue dar, você fica naquela luta. O que acontece? O que acontece? Você está naquela... Eu estou contando para vocês coisas que aconteceram na minha vida. Eu quero tudo de Jesus, mas não consigo dar tudo. Eu até quero, mas não consigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que acontece? Ele vai tirando tudo. Ele faz tempestade no meio do navio. Ele manda os outros atrás de você. Você vira o Jonas. Você fala assim: espera aí, essa tempestade é por causa de mim. Se vocês jogarem no meio do mar, vai resolver o problema de vocês. Aí Deus manda o corvo, Deus manda tempestade, manda o barco virar, que Ele quer você de tudo quanto é jeito. Você não falou que você queria Ele? Só que para você seguir com Ele, você tem que primeiro renunciar. Aí você não consegue, Ele vai e começa a arrancar. E vai arrancando, e vai arrancando, até você aceitar. Manda você para dentro da boca do peixe, só que não mata. Você fala: Deus, eu quero morrer então. Deus fala: não, 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 não. Aí o peixe vai e vomita você para fora. Você fala: não é possível que eu estava dentro da barriga do peixe e ele me vomitou para fora. Ele quer você vivo, porque você carrega dentro de você a promessa para outras pessoas, a resposta para outras pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? Mas se você não consegue reconhecer, abençoar quem Deus colocou na terra, como que você vai se relacionar com alguém que mora no céu? Eu cheguei para fazer o quadro. Eu estou fazendo um quadro aqui, não é eu pintando não, viu? Quem sabe, né? Dos termos do ministério. E é um senhor, que ele trabalha numa lojinha, a porta estava fechada, entra aberta. E eu cheguei e falei: senhor, está fechado? Ele conhece eu, porque ele fez uma maquete não, um vidro para mim. Ele olhou: ô pastor, levantou a porta assim, ó. E ele começou a ficar desesperado: desculpa, está meio bagunçado aqui, pegou a vassoura e começou a varrer. E eu olhei para ele, e eu comecei a ficar emocionado, sabe? Porque eu falei assim: olha a preocupação dele. Parecia um menino, um senhor, mas preocupado em honrar. Ele falou: eu estava falando com Deus agora há pouco, dizendo: Deus, eu precisava de uma resposta, de falar com alguém, e o Senhor entrou. E ele todo preocupado, tadinho, com a vassoura limpando. Não, recebeu o Senhor aqui, nossa, desculpa, e foi arrumando a mesa. O senhor quer tomar alguma coisa? Senta aí, que o senhor está precisando. Eu falei: não, fique em paz, fica tranquilo, não precisa fazer nada não, pode deixar do jeito que está. Não, tem que ser o primeiro, para Deus tem que ser o primeiro, eu sei como é que é. Eu falei: não, fica tranquilo, não precisa ficar desesperado não. Não, porque eu estou cheio de serviço, mas eu parei tudo agora, viu? Aí ele começou a falar, aí ele falou: desculpa, viu, porque era eu que tinha que te ouvir, né? O senhor sabe mais que eu, era eu que te... Eu falei: não, eu estou aqui para aprender tanto quanto o senhor. Tudo que o senhor está falando para mim, está me ensinando. Ele: não, e sabe, honra, e Deus falava para mim: isso é honra, Ele está te honrando e está honrando a mim. Fala para ele que eu vou abençoar ele. Ele estava meio apertado de serviço, e ali eu fiz uma oração, e hoje eu fui lá ver, ainda não está pronto, e ele estava: não estou conseguindo dar conta do serviço. Então honra. E às vezes a gente não dá conta, às vezes a gente não dá conta que às vezes é uma coisa simples que Deus espera de nós. Então você entende que quando você vai para Deus, para a presença de Deus, Ele vai querer que você não troque Ele pelo dinheiro? Não é que você não possa ter, Ele não quer que você troque Ele. Lucas 16, 9 vai dizer assim, ó: portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que, quando aquelas
chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Olha para você ver, nós vamos estar lá junto. Nós vamos nos reconhecer lá em cima. Agora, se os amigos vão estar em cima, nem vou falar, mas eu vou deixar você pensar. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza, a maior riqueza? De novo, conhecimento. Quem tem conhecimento, sabe como fazer, sabe como entrar, como sair, como lidar. Se, portanto, não vos tornar dignos de confiança em relação, olha aí, se, portanto, não vos tornares dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Como assim dos outros? Tudo aquilo que Deus está dando, está te entregando, Ele está confiando nas suas mãos. Se você não souber lidar com aquilo que você está recebendo dEle, como um dia Ele pode dar para você ficar com aquilo mesmo? Porque lá nas moradas celestiais, Ele vai te entregar e falar, pronto, isso aqui você pode chamar de seu, estou te dando. Estou te dando. Agora o que você vai receber lá em cima que Ele vai te dar? Ouro, prata, bronze, safira, é isso? Você não faz ideia. Que Ele vai falar para você, é teu por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É um galardão que você não faz ideia. Mas o que é o galardão? Ele vai te dar para ficar com você. O que é mais de valioso para você nessa terra? Nenhum servo, verso 13, pode devotar-se, pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á a um, olha aí, dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Você acha que você ficando 1 hora, 2 horas aqui ouvindo a palavra, vamos supor que você trabalha fechado, não tem como você sair. Agora, se você pode estar aqui, ouvindo a palavra, e você fala assim, não, eu vou fazer outra coisa. Você acha que em 2 horas você vai conseguir fazer, que vai mudar a sua vida? Mas a palavra vai. Porque uma palavra regada dentro daquela imensidão de coisas, pode florescer quando você menos imagina. Quando você busca, quando você começa a trabalhar de forma inteligente, usando os princípios do reino, você trabalha menos e ganha mais. Quanto mais você vai plantando, sabe o que eu ficava doido, às vezes não entendia? Eu passando por uma necessidade tremenda, ia num evento e tinha que ofertar, e tinha que abençoar. Aí você fala assim, nossa, o cara tem, ele vai receber mais, e eu que preciso, é ele que tinha que dar para mim. Não é assim? Mas aí eu entendi que a nossa vida é como uma plantação. Quando você olha, você é um agricultor, você olhou, a terra está seca, o que você tem que fazer? É aí que você tem que plantar, porque senão não vai nascer. Se ele tem, é porque ele plantou, enquanto eu e você estava gastando, retendo, segurando, e coisa que Jesus detesta é a avareza. Sabe o que é avareza? É reter o dinheiro para si. Porque você chega a um determinado patamar na sua vida, que você é multimilionário. O cara chegou lá, só que o Deus dele é o dinheiro. Se você tirar tudo isso dele, ele fica sem nada. Agora tira tudo de um cristão, ele continua adorando, porque o tudo dele é Deus. Por isso que não conseguiram matar Jó, porque tudo de Jó era Deus. O diabo achou que tirou tudo de Jó, mas tudo de Jó era Deus. Então não tem como você servir.
Você entendeu que você pode ser rico com Deus? Deus, ele tem isso para a tua vida, abundância, nos 4 níveis. Só que para isso, você precisa ter o conhecimento certo. Mas o conhecimento, ele vem na medida da renúncia. O conhecimento, ele vem na medida da renúncia. Quanto mais você renunciar de si mesmo, dos seus jeitos, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, da sua maneira de se comportar, tudo. Antes eu achava que até uma maneira de eu sentar, eu estou fazendo isso, mas eu posso ser assim. Não, eu comecei a perceber que tudo Deus olha. A maneira que você adora, a maneira como você adora na hora do louvor, cantando, dançando com o corpo, muda. Ai, Jesus, dá a graça por falar. Muda o ambiente espiritual no céu. Muda os lugares celestiais. A forma como os anjos trabalham. Dependendo como você adora, lá em cima tem uma mudança, entende? De locais, de seres espirituais. E eles olham aquilo. E à medida que você vai adorando, que você vai mexendo com o seu corpo, com a sua voz, ali em cima vai mexendo. Por isso que o judeu ele fica orando assim. Por isso que o judeu ele ora assim. Porque o corpo, alma e espírito, tudo, sincronia, harmonia, forma uma melodia ao regente do coro. Salmo, Davi vai dizer isso. E vai subindo como adoração. E a adoração vai mexendo as peças no mundo espiritual. Não dá para falar mais aqui disso aqui. Não vai embaralhar a cabeça de você. Vai mexendo. Entende? Agora, a palavra diz que Deus ele nos fez como sacerdotes reais. Sacerdócios reais. Então existem algumas coisas para você prosperar. Alguns segredos para você prosperar. Um deles é, se você tem dinheiro para algo, se você tem um dinheiro para uma coisa, não use esse dinheiro para fazer outra coisa. Principalmente se for do reino. Você fala assim, mas se eu não tirar daqui para fazer aqui, como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que você vai fazer, eu só estou te ensinando o princípio. Por quê? Porque o dinheiro não é semente. Se você planta a semente aqui, começa a crescer, ali está precisando, você arranca daqui para plantar ali, não nasce nem aqui e nem ali. Você fala, mas se eu plantar aqui vai faltar lá. Mas se você tirar daqui para plantar lá, vai faltar aqui. Então eu pego daqui para colocar ali, e aí depois eu pego o outro para colocar aqui. Sempre vai ficar faltando um buraco para você plantar. Mas se você planta aqui e confia no agricultor, ele planta aqui. Agora eu sei que é difícil você plantar aqui e ficar ali olhando, eu quero plantar, né? Dá vontade de arrancar aqui e plantar. Dá vontade de plantar aqui, arranca aqui, eu arranco daqui, planto aqui, eu arranco daqui, planto aqui, eu arranco daqui, planta. Aí você começa a dar o seu jeito. Não. Planta, trabalha de forma inteligente, que Deus vai plantar onde está faltando. Ainda que não seja agora. Ainda que não seja na hora que você quer. Mas continua fazendo o certo, que vai chegar. Uma coisa. Outra coisa. Não empreste dinheiro. Por quê? Porque toda vez que você empresta, ou você é emprestado, você fica amarrado. Mas é por uma boa causa, você vai ficar amarrado. Vai te segurar. O que eu faço? Então dá. Você quer abençoar? Dá o dinheiro, porque aí você fica livre. Mas não empresta, senão fica amarrado.
Ah, será? Bom, vamos ver na palavra. Falei que hoje precisa tomar papel e caneta, que eu ia ensinar algumas coisas. Deixa eu achar o Oséias aqui. O Oséias fugiu da minha Bíblia. Oséias, cadê você? Não, isso aqui não, eu já vou chegar no Oséias. Não é o Oséias que eu quero, não. Mateus 18, 27 diz assim, ó: e o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Ou seja, quando a dívida ela é quitada, você está livre. Se a dívida não está quitada, você está amarrado. O Jesus me lembrou aqui, ó. Provérbios capítulo 22. Salomão, tem que aprender com Salomão. Todos os maiores empresários estudam o livro de Provérbios. Sendo cristão, não, eles estudam o livro de Provérbios. Provérbios 22. Verso 7, ó. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Você entendeu que quando você empresta, você fica amarrado com aquela pessoa, você vira escravo dela. E aquela pessoa, ela não fica escrava de você, mas ela fica presa a você, porque eu tenho um escravo. O escravo, ele tem que me servir. Mas eu vou deixar o escravo lá morrer de fome? Se o escravo morrer de fome, ele não tem força para trabalhar e me pagar. Então eu tenho que ficar cuidando do escravo. Então gera uma amarração junta. Eu com ele e ele comigo. Aí eu não consigo ter conhecimento nas outras áreas espirituais para prosperar, porque fica amarrado. Então, um conhecimento não tira daqui, põe para lá, mas eu faço isso, não dá jeito, mas pelo menos você sabe agora. Então vai tentando, vai ajustando, você já sabe como tem que fazer, eu estou te ensinando. Você vai confiando e vai aprimorando, para você um dia não precisar arrancar daqui para plantar lá. Segunda coisa, não emprestar. Mas eu já emprestei, e agora? Agora você vai ter que correr atrás. Mas você já sabe que está amarrado. Precisa desamarrar. Então corre, faz isso, trabalha, adquire conhecimento, vai para a presença para desamarrar e nunca mais faz. Eu preciso ensinar, eu preciso mostrar o caminho. Como diz João Batista, eu sou só uma voz que clama no deserto. Agora a sinagoga estava cheia. Quem que queria ir para o deserto com o João Batista? Pouquíssimos. Só que eu tenho uma palavra para te dar. Você recebe? Quando o Messias veio, só aqueles que estavam com o João Batista que viu ele primeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos para Oséias. Tadinho do Oséias, deixei ele esperando. Segura aí, Oséias. E fugiu de novo. E fica logo após o livro de Daniel aqui, ó. Oséias 4:6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Mas eu não sou sacerdote. 1 Pedro 2:9. Eu vos constituí sacerdotes, povo santo, separado por Deus. Todos que servem Jesus são sacerdotes. Mas quem que ensina o sacerdote? Os profetas. Por quê? Porque o profeta, ele pega o questionamento do povo e apresenta para Deus. O profeta pega a palavra de Deus e dá para o povo. Entendeu? O sacerdote pega o questionamento do povo
e apresenta para Deus. O profeta traz a palavra de Deus e entrega para o povo. Por isso que não tem filtro, né? Porque do jeito que pega, entrega. Visto que vos esquecestes da Torá, da lei, do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorei os vossos filhos. Então você entende? Que o povo estava perecendo porque faltava conhecimento, porque eles rejeitaram o ensino. O povo quer o quê? O povo quer evento, quer movimento. Você viu como é que foi o culto lá de sei lá o quê? Foi bênção, você viu? A pessoa pregou lá, nós caímos no poder, foi lá para um lado para o outro. Nossa, que culto maravilhoso. O que você aprendeu de diferente? O que você carrega? Qual o conhecimento você tem? Não, pregou lá sobre... esqueci. O que pregou mesmo? Eu anotei no caderno aqui. Pregou sobre Esther. Nós somos Esther. Tá, o que Esther fez? Quem era Esther? Quem era Esther? Quem era Mardoqueu? Sei lá, chutei o nome aqui, né? Quem era Mardoqueu? Quem era Amã? Qual que é o segredo que Esther carregava? Qual era o segredo que Esther carregava que até Hitler estudava sobre? Hitler estudava Esther? Não sei. Você não tem conhecimento, você só recebeu o poder, você não carrega poder. Deus, Ele quer que você carregue poder, para que aonde você for, você coloque as suas mãos, os seus pés, abrem as portas, prospere. O inimigo vai ter que abaixar a cabeça e falar, pode passar. O inimigo pode gritar, pode esbravejar, porque é isso que ele faz. Não se preocupa com o esbravejar do Satanás. Porque se você olhar para a cobra, ela vai querer dar o bote, porque ela é desse jeito. Mas você não é assim. Então você não precisa se preocupar com aquilo que o inimigo está fazendo contra a sua vida. Quando você de fato é de Jesus, não importa o escarcéu que ele faz, porque a natureza dele é essa, mas a sua natureza vem do céu. E tem alguém que luta por você, tem alguém que guerreia por você, independente dos teus erros, das tuas falhas, daquilo que você fez. Se você falar hoje para Deus, Deus, eu quero começar uma vida nova, do zero, vamos mudar a página? Eu estou disposto. Você acha que ele vai falar, não sei, ele não é você, cara, coisa de birrinha, de mágoa. Quando você fala, ele fala para os anjos, você viu o que ele falou? Os anjos, o que o senhor quer? Não, fique só escutando, eu topo, eu jogo no mar do esquecimento. Sabe aquela pessoa que está desesperada para ouvir o sim seu? Isso é muito forte. Aquela pessoa que está desesperada para ouvir o seu sim. Mas as pessoas, parece que elas não conhecem a palavra, os segredos da Bíblia. A palavra de Deuteronômio 16 diz assim, 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, nas festas das semanas, nas festas das tendas. Está falando, todas as vezes que Deus estiver presente, vocês devem se apresentar. De que jeito? Ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Quando você chega na casa de alguém, na festa, na casa de alguém que você gosta, você chega de mão vazia? Você sempre leva. Um mineiro, ele tem mania de uma coisa. Minha esposa, tem a tia dela que tem a casa em Minas, nós sempre vai para lá dar uma fugida lá, para ver uns passarinhos diferentes, uns matos meio esquisitos. E lá é uma doideira. Daqui a pouco você está assim, o vizinho toca a campainha, a vizinha, trazer bolo para vocês comer. Aí chega o pote. Lá, aí você come. Aí eu fui devolver o pote e falou, não, Dex, você não pode devolver vazio. Aqui, se você devolver o pote vazio para o mineiro, ele fica bravo. Você tem que devolver cheio, porque ele espera que você faça alguma coisa para ele comer também. Eu achei interessante aquilo. E eu falei, Deus, às vezes nós nos apresentamos diante do Senhor querendo receber do Senhor algo, sem ter nada para dar. O que mais nós queremos receber de Ti, se o Senhor já deu tudo? Quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor liberou tudo, foi uma explosão assim, Todas as riquezas ficaram pairando no ar,
Então, à medida que eu vou conhecendo e obedecendo, eu vou recebendo. Entendeu? Quanto mais eu vou renunciando, entregando, gratificando, agradecendo, por mais ruim que tenha a situação, adorando. Nossa, mas você está adorando, não é possível, você está passando pelo... Pois é, estou adorando. Você ficou louco? Fiquei. Está pegando fogo a sua casa? Isso aí já foi. Não é possível, não sei como é que você aguenta, você não é normal não. Não sou. Não sou daqui, eu sou de lá. Só que aquilo que você vai colher, outros não vão colher. E alguém vai olhar para você e falar assim: nossa, como você está bem, hein? Lá atrás, quando ninguém via eu chorando, eu estava adorando. Eu não estava chorando. Eu chorava, mas eu chorava adorando. Eu chorava agradecendo. Eu chorava dando glória. Eu chorava louvando. Eu chorava dizendo para Satanás: tira tudo de mim, mas você não pode arrancar a presença, o conhecimento. Mas já deu uma hora. Já sei que deu uma hora. O som aqui, quando ele dá até o som fala para mim: chega, né, filho? Vou acabar. Então a palavra diz que eles não se apresentaram de mãos vazias. Se você chega diante do noivo, do amado, de alguém que você gosta, chega com presente. Imagina você chegar diante de alguém que deu a vida por você. Não dá para ser de mãos vazias. Mas vamos aprender, para encerrar, com o homem que Deus parava para ouvir? Quem era o homem segundo o seu coração? Davi. Sabe onde que Deus conheceu, Davi conheceu Deus, Deus conheceu Davi? Todo mundo acha que foi depois que Samuel ungiu, né? Então, é porque na Bíblia não está escrito. Ele tocava harpa no pasto. Ele tocava harpa no pasto. Porque toda vez que ele voltava para casa, ele era rejeitado pelo pai, pelos irmãos. E ele honrava os pais e os irmãos. E o pai mandou ele cuidar dos pastos bem longe, para não ter o desprazer de ficar toda hora recebendo Davi em casa. Eles não gostavam de Davi. Então Davi tocava a harpa no pasto. De repente alguém fala: Davi? Tem alguém falando comigo? Davi? E ali ele começa a se apresentar para Davi. Tanto é que o livro dos sábios diz que a hora que mandam chamar Davi no pasto, Davi não quer voltar para casa. Porque aonde ele estava era seguro. Aonde ele estava, ele tinha tudo. Ele não queria voltar mais para a casa dos pais. Ele só voltou porque alguém disse para ele que o profeta tinha chegado na casa e mandou chamar. Opa, profeta? Ó, eu vou lá. Quando ele ia imaginar que no pasto, um dia no pasto, no outro dia, rei. A vara floresceu da noite para o dia. O povo da noite para o dia era escravo, saiu príncipe. Mas foi da noite para o dia? O acontecimento foi, mas o se tornar demorou um processo. Quantas noites e quantos dias ele passou no pasto, sozinho, chorando, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Quantas vezes Arão foi ridicularizado pelos demais, dizendo: você recebeu esse cargo de sacerdote porque Moisés é seu irmão. Potencial mesmo você não tem. Até onde você está disposto a ir, mesmo que a circunstância diga para você que não? Imagina, eu sou pastor e eu prego e vem sempre uma pessoa só no culto. O que todo mundo vai falar para mim? Você não tem chamado para ser pastor. Você escolheu ser pastor. Se você fosse chamado, o povo estava indo lá. Não é o povo que tem que vir aqui, é ele.
É Ele. Se Ele veio, está tudo certo. É tudo certo. Se você fez um banquete para todo mundo comer e ninguém apareceu, mas Ele apareceu, está tudo certo. É Ele que precisa estar. É Ele que precisa estar. Por isso não importa os erros, as falhas, começa, recomeça, começa, recomeça. Mas esse ano em específico, você pode recomeçar do zero. Você pode recomeçar segundo Samuel 24:18. Nesse mesmo dia, veio Gade à presença de Davi e lhe orientou: sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu, porque Davi havia pecado, Davi havia se levantado contra o Senhor, querendo contar o censo, pedindo para dizer quantos guerreiros ele tinha. Porque chegou um tempo que Davi, ele achou que aquilo que ele possuía era por causa do seu braço, da força do seu braço. Todas as riquezas que você possui ou que você tem, o primeiro propósito que você tem é ser um provedor do reino. Entende? Todas as vezes que você não provê no reino, podendo prover no reino, você vai perder. Você vai perder. O inimigo vai roubar. Era para o reino, você não deu, o inimigo rouba. Você perde. Você poderia dar para o reino, mas você não deu. O inimigo rouba. Então ele fez o censo, porque ele confiou na riqueza que estava nas suas mãos. Então o profeta chega para Davi, o profeta Gade, e fala: Davi, Deus mandou eu vir aqui para falar algo para o rei. Sobe o monte e ergue um altar. Você quer corrigir a sua vida com Deus? Arruma o teu altar. Arruma o teu altar. Arruma o teu altar. Sem demora, subiu Davi segundo as instruções de Gade. Por que sem demora? Porque Davi lembrou: opa, quem me tirou do pasto foi um profeta. Agora esse profeta veio aqui, outro, né? Porque foi Samuel, e me deu a instrução, preciso obedecer. Como Yahvé lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei, então o Davi foi lá, foi subir no monte. A hora que Araúna viu o rei e os seus soldados, imagina aquela multidão chegando, porque o rei nunca anda sozinho. Um rei nunca anda sozinho, chega sozinho. Ele dirigiu-se ao encontro e saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto rente ao chão. Você nunca podia olhar para o rei diretamente, né? Você sempre recebia o rei assim, ó. E declarou: o que desejas, meu senhor, o rei, de teu servo? O que o senhor deseja do teu servo? E Davi respondeu: eu quero adquirir esse terreno e edificar nele um altar no meio da minha gente. Eu quero todo esse terreno aqui para levantar um altar. Davi não sabia brincar. Ele podia errar, falhar, mas quando era para Deus, ele era extravagante. Olha um dos segredos de Davi aqui. Ele não sabia brincar. Davi, ele era extravagante. Davi, sabe o que ele fazia? Ele chamava os outros soldados, profetas, ele chamava. Davi, ele era audacioso. Ele chamava e falava assim: vamos disputar quem oferta mais? Só que ele não fazia isso só quando ele tinha dinheiro. Ele já era audacioso lá atrás, quando ele não tinha nada, porque ele enfrentou Golias falando isso:
Você vai vir contra mim com um pedaço de pau, com arma, espada, escudo? Quem é você para enfrentar o meu Deus, o Deus de Israel? Você quer competir com uma pedra? Ele sempre desafiava aquele que ele não queria perder, nem na oferta, porque ele sabia que aquilo agradava e subia como incenso suave. Isso é muito forte, hein? Você não vai achar que não. O da oferta você vai. O que o Senhor me deseja? Ele foi adquirir o terreno. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei toma para si sem pagamento, e ofereça em sacrifício como te aprover. Tem aqui bois para o holocausto, sacrifício totalmente queimado, tem coisa para debulhar, o jugo, os bois, a lenha. Por quê? Porque Araúna também sabia que se ele abençoasse o homem de Deus, ele seria abençoado. Eu já sei, eu aprendi, eu vou abençoar, porque a recompensa vem do céu. Só que se a oferta fosse para Davi, e Davi aceitasse, Araúna era abençoado. Mas a oferta que Davi pediu, aquilo que Davi pediu na verdade, não era para ele, era para o Senhor. E Davi queria agradar ao Senhor. E como que se agrada ao Senhor? Com oferta. Então Davi fala para ele, antes Araúna fala para ele: o Senhor do seu servo, meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei, estou disposto a te entregar tudo, que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Então Davi vira para ele e fala: contudo o rei replicou a Araúna: não, eu faço questão de comprar tua eira por um preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, ao meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Ele falou: eu não posso chegar diante de Deus com o meu altar se eu não oferecer para Ele alguma coisa. E qual é o tamanho do que você quer consertar? Qual é o tamanho do que você quer edificar? Qual é o tamanho daquilo que você quer receber? É o tamanho que você tem que dar. Qual é o tamanho do que você quer receber de Deus e ficar? O quanto você quer de Deus? É o quanto você tem que ofertar, é o quanto você tem que dar, é o quanto você tem que despojar, é o quanto você tem que abençoar. E Davi pagou pela aquisição do terreno, e 2 bois, 50 peças de prata. Por que 50? Porque é jubileu. Ele queria jubileu, ele estava traindo o começar de novo. Ele estava dizendo: eu quero começar de novo. Por isso que quando nós chegamos no jubileu, eu e minha esposa, nós decidimos ofertar o carro. Por quê? Porque o nosso carro valia 2 bois. E se eu queimasse os 2 bois, eu estava dizendo para Deus: eu quero dupla honra, eu quero a unção de Elias, como Eliseu fez, queimou os 2 bois, e eu quero tudo isso para minha casa. Eu posso dizer para você, foi a melhor decisão que eu tomei, contra tudo, contra todos. Foi a melhor decisão que eu tomei para o meu casamento, para a minha vida espiritual, emocional, financeira, tudo. Porque eu jamais ia imaginar que Deus ia prover tanto na nossa casa, de lugares que eu nunca ia imaginar, através dessa oferta. Estou falando para você fazer isso? Não. Estou pedindo para você fazer isso? Não. Estou falando da minha experiência para te motivar a fazer isso? Também não. Estou te ensinando. Estou mostrando através do meu testemunho o que eu fiz. Porque eu tenho aprendido o segredo. Eu tenho aprendido o segredo. Agora, demorou para chegar aqui? Muito. Muito. Mas às vezes eu gosto de parar sozinho, ficar olhando para o horizonte e passa um filme na cabeça de tudo que eu já passei, de quanto eu já chorei, de quanto eu já... Eu olho e eu agradeço porque
eu começo a enxergar em cada detalhe da minha vida Ele presente. Mas eu não percebia, porque eu estava preocupado e atento demais às minhas próprias dores e dificuldades. Eu vou encerrar aqui. Não dê atenção demais para aquilo que não vai te trazer vida. Tire a sua atenção daquilo que está te causando dor e põe a sua atenção no médico dos médicos. Tire a sua atenção daquilo que está fazendo você sofrer e coloque a sua atenção naquele que pode prover. Só dessa forma, você vai começar a dar os seus primeiros passos a conhecê-lo verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. A maior riqueza é o conhecimento. Amém, meus amados? É isso. Hoje entreguei algumas pecinhas aí para você meditar até o fim de semana. Tenho certeza que vai edificar a sua vida e te ajudar. Mas de nada vale o conhecimento. Deixa eu só deixar uma ressalva aqui. Se você não aplicar. Eu vou repetir. De nada vale o conhecimento se você não aplicar. Senão você vai você vai ter obesidade mental. E outra coisa, toma cuidado com o excesso de informações. Se você tem uma cobertura, um pai espiritual, escute as orientações dele, o conhecimento dele somente. Senão você vai receber muitas coisas e não vai saber lidar com tudo isso. Não vai saber aplicar. Eu passei por isso. Não tinha alguém para me instruir. Pega um caminho. O caminho é Jesus, mas pega uma... Como que eu posso falar? Não uma linha. Pega uma direção e segue só. Amém? Glória a Deus. Meus amados, se puder nos abençoar, continuar nos honrando com as tuas ofertas, primícias, teu dízimo, está aqui o QR Code do lado e de baixo aí, na descrição do vídeo, o Pix para você fazer a tua oferta e contribuir para essa obra. Obrigado mais uma vez. Se você não entendeu alguma coisa, volte essa live, escreva, tenta conectar as coisas que vai surgir para você, coisas profundas com Deus. Eu tenho certeza e te espero a próxima reunião profética, em nome de Jesus. Fica na paz.